Olá, eu sou Caio Gabriel Bezerra da Silva e o meu parceiro de dupla é o Carlos Eduardo Gadelha Silva. Nós iremos tratar os 4 teoremas, mas de início eu vou falar sobre o clique e a cobertura por vértices. Bom, como vemos aqui no slide baseado no senhor, o clique a gente vai provar que ele é um NP completo através de uma redução polinomial do 3,7, que a gente já sabe que ele é um NP completo, por aulas passadas. Bom, aqui a gente tem o 3,7, né, no formato de cláusulas e vértices que a gente vai trabalhar, e a gente vai colocar isso em formato de um grafo. Como vemos aqui o A1, B1, C1, a gente vai conectar eles de forma que o x1, por exemplo, que está aqui, e esse outro x1 que está aqui, e esse x2, que são os literais, né, do set, eles não vão se interligar com eles mesmos, pois eles estão dentro de uma cláusula separada deles. Porém, como aqui tem o sinalizador E, né, eles vão ligar por arestas com essa outra cláusula. O x1 daqui liga com essa, x1 liga com a negativa do x2 também, e o x1 liga com essa aqui também. E assim por diante. Assim a gente produz um grafo onde os literais de uma cláusula não têm arestas entre si, mas eles vão ter arestas com outras cláusulas. Assim a gente está meio que usando o 3,7 para reformular o clique de uma maneira que a gente prove que ele é um NP completo. Dessa forma a gente consegue ver que é uma construção de tempo polinomial esse grafo, né? Porque ela sempre vai executar em O de n ao quadrado, porque n é um número de nós. A gente também pode provar a condição de redução, sendo que sempre que tem uma atribuição que satisfaz, o que significa que uma cláusula tem uma literal que é true. Em cada tripla de G, escolhemos um nó que corresponde a uma literal true. Ou seja, a gente vai escolher, dentro de cada cláusula aqui, um true, né? Sempre vai haver. O número de nós selecionados é K, uma em cada tripla. Como já dito, vai haver uma em cada tripla de cláusula, de literais, né? Todos os nós são conectados por uma aresta. Isto mostra que uma atribuição que satisfaz produz um K-clique. Então, sempre que haver uma literal que seja true e ela conecta com as outras, vai ser sempre true isso aqui. E aí vai produzir um K-clique. O somente C é o reverso que a gente assume que G tem um K-clique. Por construção, dois nós não podem estar conectados na mesma tripla. Ou seja, isso aqui que a gente falou no início. Esse não pode estar conectado com este, na mesma tripla. Por exemplo, né? Então, cada K-tripla contém exatamente um dos nós do K-clique. Cada nó no K-clique denota uma atribuição para true para um literal. Isso é sempre verdadeiro, pois literais opostos não estão conectados. Bom, então este foi o clique, né? A gente provou que, através de um grafo, nós podemos provar que ele é e o do 3,7 também, ele é um NP completo, já que as arestas não vão se conectar através da mesma tripla, mas sim com as outras, produzindo assim um grafo que vai seguir a essas regras do C e somente C. Vou tratar um pouco também agora da cobertura por vértice, que nós usaremos também o 3,7 para tratar deste problema. Bom, a nossa pergunta, né, o nosso problema inicial, é que dado um grafo G e um K inteiro, se G possui uma cobertura por vértice com K vértices. Então, por exemplo, esses vértices vermelhos, eles têm que cobrir todos os vértices do grafo. Então, eles têm que meio que estar interligados. Por exemplo, este vermelho, ele está interligado com esta aresta, e com essa aqui também. Este outro vermelho está conectado com essa aresta, e com essa aqui também. E este vermelho está conectado com essas duas arestas. Assim sendo, todos os vértices vermelhos estão conectados com todas as arestas dos grafos, sem necessidade de ter pintado esses dois aqui de vermelho também. E assim subsequente com esses dois exemplos também. Bem, aqui a gente vai tratar a cobertura por vértice como um grafo não direcionado que tem cobertura por vértice de tamanho K. E provar este teorema que ele é um NP completo, essa cobertura por vértice. A gente vai novamente descrever uma redução polinomial através do 3,7,
onde a fórmula com m variáveis e l cláusulas e exatamente 3 literais por cláusula. Se G possuir uma cobertura com k vértices, então é satisfazível. Aqui nós vamos começar explicando que, para cada variável x, nós vamos ter um G, um vértice x e outro x dele na posição not true, ligados por uma aresta, que são as engrenagens variáveis. E nós vamos ter também, para cada cláusula, nós vamos ter em G vértices correspondentes a cada literal da cláusula ligados entre si, as engrenagens cláusulas. Então aqui, este grafo vai ser tratado aqui no próximo slide, né? Então para ficar mais fácil de explicar eu já vou mostrar ele, onde as engrenagens variáveis e as engrenagens cláusulas estão aqui. Essas em cima são as variáveis e essas são as cláusulas. Tem as cláusulas aqui também, né, para ficar mais fácil de ver, ó, x1, x1 e x2, x1, x1 e x2, x1 negativo, x2 negativo e x2 negativo estão aqui, e estes três estão aqui embaixo também. E aí aqui são as engrenagens variáveis, onde tem o x1, x1 negativo, x2 e x2 negativo. E há ainda uma aresta entre cada vértice correspondente a um literal L, e o vértice correspondente a uma variável que tem o mesmo rótulo do literal. Desta forma, G tem 2m mais 3l vértices. Então a gente faz essa conta aqui, onde 2m são as variáveis, que seriam 4, né? Porque 2 vezes 2, 4, já que tem o x1 e o x2, as negativadas fazem parte. E o 3L, que é aqui embaixo, cada vértice, né? Cada engrenagem por cláusula. Que aí ficaria 3 vezes 3, que dá 9. Porque tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, vezes 3 aqui. Então fica 4 mais 9, são 13 vértices neste grafo. Pois bem, aquele grafo é satisfazível, pois existe essa cobertura com m mais 2l vértices. Para se provar isso, nós temos que fazer uma escolha onde m vértices das variáveis ou a negação das variáveis que correspondem às literais verdadeiras e colocar na cobertura candidata. Então eu vou escolher essa variável negativa aqui e esse x2 aqui, x1 negativo e x2. E coloquei na cobertura candidata. Pois bem, em cada cláusula, selecione um literal verdadeiro e coloque os outros dois vértices na cobertura candidata. Então aqui eu vou selecionar o x2 aqui, que está interligado com essa outra cobertura candidata que eu já tinha escolhido. Esse x1 com esse aqui, que também está interligado. E aqui a gente pode pegar o x1 daqui também do meio, que está interligado. Então recapitulando, eu escolhi esse x2 liga com esse, então eu escolhi esse. Esse x1 liga com esse x1, então eu escolhi ele. E esse x2 liga com esse x2 e eu escolhi ele. Sendo assim, os outros dois vértices que sobram das engrenagens, elas vão para a minha cobertura candidata. E depois a gente verifica que a candidata é uma cobertura. Então com esses vértices, 8, né, que eu escolhi no total, os 2 de cima mais os 6 de baixo, a gente vê que com esses 8 a gente pode cobrir esse grafo por inteiro. Apenas com esses 8 vértices, se nós pintássemos ele de vermelho, que nem no exemplo dado anteriormente, nós conseguiríamos cobrir todas as arestas do grafo. Aqui tem algumas regras, né, que a gente tem que respeitar também pela prova, sendo que a cobertura por vértices precisa conter pelo menos um vértice da engrenagem de variáveis, onde nós temos lá naquele grafo a cobertura por vértices. Ela também precisa conter pelo menos 2 vértices da engrenagem de cláusulas, nós também contemos 2 vértices. E tomamos a atribuição de forma a tornar verdadeira os literais correspondentes a variáveis da cobertura que estão nas engrenagens das variáveis, que também respeitamos esta regra. Pois bem, é isso para estes 2 primeiros teoremas, onde nós tratamos eles com o 3.7 e provamos que eles são NP completos.